Mas, antes de fazer a oração pelos pais, eu quero trazer uma mensagem para a igreja que diz o seguinte: que somente Deus, Ele pode dar as bênçãos sem medidas. Inclusive a maior de todas, que é o amor. O amor, ele vem e procede de quem? De Deus. E Deus constituiu nós, homens, sacerdotes de nossas casas. Amém? Amém. Nós só vamos, presta atenção, glorificar a Deus se diante de nossa esposa, se diante dos nossos filhos, não seremos perfeitos. Mas nós temos que mostrar ao máximo Deus para a nossa família, através das nossas atitudes. Amém, gente? Amém. Você quer saber se o filho se espelha no pai? Pergunta o que o filho quer ser quando crescer. Se ele falar que quer ser a mesma coisa que o pai é, se o pai é policial e o filho falar, eu quero ser polícia. Se o pai é bombeiro e o filho falar, eu quero ser bombeiro. Se o pai é caminhoneiro, o filho fala, eu quero ser o quê? Caminhoneiro. Então significa, mostra-se que o filho realmente está se espelhando no quê? No pai. Mas tem filhos que não têm prazer nem sequer de falar que tem pais. Será que é totalmente culpa do filho? Será que realmente, gente, é culpa da criança? O desprazer de falar que tem um pai? Certa vez eu fui na reunião da escola da minha filha, da Gabriele, e eu notei uma coisa, era Dia dos Pais, no ano passado. Dia dos Pais, teve uma homenagem lá para os pais, e teve uma homenagem interessante, que as crianças mostravam o coraçãozinho na hora da música. Era aquela música que fala, sou eu, assim, sem você. E as crianças mostravam o coraçãozinho com o nome dos seus pais. E o que eu achei interessante naquilo? Que na maioria dos corações não estava escrito o nome do pai, mas estava escrito o nome do quê? Da mãe. E eu fiquei curioso, eu falei, mas será que tantas crianças órfãs? Será que tem tantas assim aqui nessa escola? E eu perguntei, eu tive curiosidade de perguntar para uma das crianças. Eu falei, vem cá, eu percebi que no coraçãozinho está o nome da sua mamãe. O seu pai já faleceu? O seu pai... Aí a criança, já grandinha, a criança falou assim para mim, não, o meu pai é um cachaceiro aí qualquer. Eu vejo ele todo dia, mas para mim é como se ele não fosse nada. E você está entendendo o que o diabo quer fazer com o homem? Você já prestou atenção que sexta-feira a maioria dos homens que não servem a Deus ficam doidos para cair na gandaia? Quem já percebeu isso? Que tem homem que some sexta-feira, só volta na segunda. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Tem homem que some na sexta e só volta segunda com história louca. Pneu do carro furou, fui abduzido por extraterrestre. A minha mãe tinha um bar e eu via os caras dando desculpa. O cara estava lá no bar da minha mãe, ligava para a esposa, pedia, socorro, abaixa o som aí que eu vou ligar para a patroa. Aí ligava, meu amor, você não sabe o que aconteceu. Fui parado aqui, o caminhão quebrou. Olha, tô longe, não tem peça. Para mim voltar, não sei nem se eu volto essa semana. E a mulher lá preocupada, meu marido, coitado, no meio da estrada, de repente com fome. Mulher preocupada com o marido na zona. E pretendendo passar uma semana. Longe dos filhos, longe da esposa, gastando todo o dinheiro que conseguiu suado com a prostituta, com a bebida, com o cigarro. E não pense vocês que só o fato de frequentarmos a igreja nos mantém livre das ações do diabo. Porque frequentar a igreja, qualquer um frequenta. Sim ou não? Sim. Mais do que frequentar a igreja, nós homens que somos sacerdotes da nossa casa, nós temos que ter uma comunhão com quem?
com Deus. Não que você vai ser perfeito, mas você tem que procurar, eu tenho que procurar, cada um de nós tem que procurar cada dia mais, dentro da nossa casa, sermos respeitados. Amém, pessoal? Amém. E o respeito, ele não é dado. O respeito, ele é o quê? Conquistado. Se eu tenho o respeito da minha família, eles não me deram, eu conquistei. Tem muita gente que se admira, fala, nossa, pastor, seus filhos te respeitam. A tua esposa te respeita. Mas você acha que eu ganhei? Hein, pessoal? Tudo que eu tenho, eu conquistei. Então, se a gente conquista as coisas mais do que as palavras, é o nosso o quê? Exemplo. Se a minha família me vê orando, ela vai querer também o quê? Orar. A minha família, que é as pessoas mais próximas aqui da igreja, vocês me veem orando? Sim. Eu dou respeito, eu dou exemplo para vocês no que se diz respeito à oração? Sim. Se o homem trabalha, a família toda vai estar motivada ao quê? A trabalhar. Vocês que são próximos a mim, vocês me veem trabalhando? Sim. Me veem se esforçando? Então é isso. Porque nós vamos fazer uma oração aqui pelos homens, pelos pais, mas o exemplo, a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Amém, gente? Amém. Então, pais, sejam a luz dentro de casa. Até nos momentos difíceis, nós temos que ser aqueles que seguram as barras. Amém, gente? E que na hora certa fazemos o que temos que o quê? Que fazer. Eu gostaria de dar um presente da igreja para cada um dos pais. Entrega, por favor. Entrega para cada um dos pais aí, por gentileza. É um quadrinho que a gente, inclusive, sai vendendo esses quadrinhos para ajudar aqui na igreja, com a oração do Pai Nosso. Dá um para mim também. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém, gente? Está aqui, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Simples, né? Mas profundo, porque foi Jesus que ensinou. Então, baseado nessa oração, nós temos que fazer as orações a Deus. Amém, gente? Aqui ele está pedindo, aqui ele está agradecendo, aqui ele está fazendo tudo o que nós devemos fazer no que se diz respeito à nossa fé. Glória a Deus. Toda a igreja, fica de pé, por favor. Eu falei aos homens, agora eu falo às mulheres. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, ela o quê? A derriba, destrói. Eu não esqueço de um testemunho de uma mulher que ela determinou dentro de si. Ela chegou na igreja já casada. Os dois eram do mundo. Ela se converteu e ele não. E ela decidiu lutar por ele. Ela decidiu, ela falou, eu vou converter esse homem para Jesus. Mas detalhe, eles já chegaram o quê? Casados. Na presença de quem? De Deus. E ela teve uma fé tão grande que ele chegava bêbado, ao invés dela brigar com ele, ao invés dela escorraçar ele, ela o tratava com carinho. Ela dizia, meu amor, depois de 3 dias aparecia ele bêbado. Essa história tudo doida, maluca. Ela sabendo aonde ele tinha estado. Que mulher, quando quer investigar, é pior do que CSI. Descobre mesmo, sim ou não? De 2 pessoas não se esconde nada, de Deus e das mulheres. Mulher descobre até no cheiro onde o cabo estava. Você comeu coxinha hoje? Foi de 6 horas que o cabo comeu, não é assim?
Você comeu o que hoje? Você comeu coxinha. Tinha pimenta. Tomou refrigerante. Passou na padaria. É assim ou não é, gente? Ela sabe de tudo. Ela sabe até o que o cara não fez, ela sabe. Pô, até o que ele pretende fazer, ela já está o quê? Sabendo. Pensa numa mulher, num ser humano bom de investigação, é a mulher. É por isso que tem muita mulher agora entrando para a polícia. Né? Então, brincadeiras à parte, é verdade. Mas essa mulher, ela tratava o marido dela muito bem. E ela dizia assim: amor, você já comeu? Só que quando eles eram do mundo, não era assim. Ela quebrava o pau com ele, enforcava ele com a rede, esfregava a cara dele no asfalto, pegava ele de tapa, ia nos bar. Ele contando, depois que ele se converteu, que teve um dia que ele estava no bar, assim, bebendo com as outras e tal. Ela chegou e meteu-lhe uma faca na mão dele, deixou a faca cravada. Era um pé de guerra, mas ela se converteu e houve o quê? Uma mudança. E através da mudança, irmãos, que houve nela, ele pensou o seguinte: poxa, ela era doida, mais doida do que eu. Se ela mudou, eu também posso mudar. E começou a sentir o desejo, pelas atitudes dela, de estar onde ela estava. Mas se ela tivesse ido para a igreja e não tivesse mudado de atitude, será que ela tinha ganhado aquela alma para Jesus? Não. Não tinha. Por que ele ia pensar o quê? O que é que ela está indo na igreja? Não mudou em nada? Não é isso, gente? O julgamento não vem? Então, é isso, o exemplo, a edificação, a sabedoria, ela vale mais do que todas as armas. Amém, pessoal? Amém. Mais forte do que a força física é a força da sabedoria. Tem homens que ganham guerras sem levantar uma arma. Dentro de uma sala, sentado na frente de um computador, ele ganha uma guerra. Por causa do quê? Da sabedoria. Amém, pessoal? Amém. Então, a sabedoria, ela é mais forte do que a força. Nunca se esqueça disso. Amém, gente? Amém. Às vezes, não tem o que falar, é melhor ficar o quê? Porque tem palavras que, de repente, se soltam na hora da raiva, que ficam marcas, que ficam aberturas, que dificilmente cicatrizam. Como se desgastam os relacionamentos? É justamente por uma palavra mal proferida. Ontem eu postei uma imagem na internet que eu achei interessante. Uma moça chorando perto assim de um túmulo, e lá estava escrito: aprenda a dar valor ao que você tem, para que depois você não venha a aprender sentindo falta do que você tinha. Então, de repente, as pessoas têm e não dão o quê? Valor. Mas depois que perdem, aí vai falar, aí pode ser tarde o quê? Demais. E você sabe que o ser humano é diferente um do outro, não é? Tem gente que é mais forte. Tem gente que... Aquela mulher, Jesus chamou ela de cachorro, ela continuou na mesma fé. Foi ou não foi? Se fosse outra manteiga derretida, tinha ido embora para casa chorando. Eu fui lá falar com Jesus, ele me chamou de cachorro. Foi ou não? Tem assim ou não tem? Sim. Porque ninguém é igual o quê? Ninguém. Então cuidado com o que você fala para as pessoas. Amém, gente? Amém. Cuidado com o que sai da onde? Da boca. Faça igual a mulher lá do Zorra Total, que só abre a boca quando tem o quê? Mas não na hipocrisia, mas na verdade mesmo. Amém, gente? Não abra a boca para sair da tua boca palavras de maldição, mas que saiam da sua boca palavras de quê? De bênção. Que as palavras que estão saindo do seu lar sejam palavras que edificam, não palavras que o quê? Derribam. Quem fica lá em casa sabe que eu passo muito tempo calado. Vocês observaram isso? Sim. Observou que eu passo bastante tempo calado? E o pessoal pensa, será que o pastor está bravo? Por que ele está calado tanto tempo? Para não falar besteira.
para não colocar as coisas a perder na hora de uma raiva, na hora daqueles 5 minutos, sabe? Tem gente que coloca tudo a perder por causa de 5 minutos. Que ela está ali nervosa, que ele está ali nervoso, aí fala um monte de besteira. Aí que quando quer voltar atrás já é tarde de quê? Aí já não tem mais jeito. Amém, gente? Vocês entenderam? Seguindo esses preceitos, a sua família vai muito bem. Nada vai poder destruir vocês. Porque aquilo que é de Deus não é consumido pelo tempo. O amor, repita comigo, tudo crê. Tudo crê. Por que tudo crê? Porque essa mulher creu no homem que ela tinha. Porque ela o amava de fato e de verdade, de maneira que levou ela a crer nele. Não é verdade, gente? Enquanto ninguém cria, ela foi lá e o quê? Porque o amor tudo crê. Estamos falando do crer ainda. Não atravessa não. Vamos lá. Fala assim, tudo suporta. Tudo suporta. Ela sabia que ele ficava com outras mulheres. Quantos homens não são assim? Infiéis. E a infidelidade, a traição, é algo que muitas pessoas não conseguem suportar quando são traídas. Não é verdade? Principalmente se não amam. Mas ela era tão apegada ao amor que tinha por ele, que mesmo sabendo que ele ficava com uma e com outra, ela não o que, gente? Desistiu, mesmo correndo o risco de pegar uma doença. Não é verdade? Porque o homem do mundo, para ele levar uma AIDS para dentro de casa, uma sífilis, uma doença sexualmente transmitível, é daqui para ali. Quem concorda comigo? Mas ela colocou a vida dela em risco. E não negava, quando ele queria, mesmo bêbado, ela ia lá e ficava com ele. Porque o amor tudo suporta. Eu falei, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Porque tudo que ela mais queria era ver o marido dela na presença de quem? De Deus. Levou mais ou menos 2 anos, segundo o testemunho dela, mas ela viu. E algo que eu achei interessante no testemunho dela, irmãos, ela contou isso na igreja, algo que eu achei interessante no testemunho dela é que faltando um mês para ele ir para a igreja e começar a se converter, foi naquele mês que ela mais pensou em desistir dele. Foi naquele mês que ela pensou mais em abrir mão, sabe? Porque ela pensava, ela chegou no finalzinho da prova, no finalzinho da luta, ela pensou, não tem mais jeito. 2 anos orando, 2 anos pedindo, 2 anos levando a foto desse homem, jejuando por esse homem, subindo um monte por causa desse homem, falando a Deus por causa desse homem, e ele não mudou? Não muda mais não. Quando ela pensava que estava tudo perdido, ela está lá, de olhos fechados, buscando a Deus. Quando ela abre o olho, ela toma até um susto. Quem estava do lado? E ficou firme. Hoje é um casal de obreiros abençoados. Amém, gente? Hoje você precisa ver como é bonito os dois, de uniforme juntos, saindo para evangelizar. Amém, gente? Hoje você precisa ver porque os dois pegaram um amor pela obra de quem? De Deus. Hoje não há mais aquele sofrimento que ela tinha dele sair sexta-feira e voltar na segunda. Porque hoje ela sabe que se ele não volta é porque ele está onde? Na igreja, ou então está trabalhando, ou então porque adquiriu a confiança, porque hoje aprendeu a ser direcionada e guiada pelo Espírito Santo de quem? De Deus. Então nós vamos orar para que você tenha amor, para tudo crer, tudo suportar e tudo o quê? Esperar. Amém? Feche os olhos, por favor. Estenda as mãos aqui para os pais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, gostaria de chamar o Gabriel para orar pelos pais também. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te apresento a cada um desses pais que se encontram aqui em cima do altar. Eu peço que o Senhor venha abençoá-los, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, derramar o amor, meu Deus, e os dar vitória, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que através dessa simples oração,
Meu Deus, que essa criança vai fazer, meu Deus, em favor dos pais. Meu Deus, o Gabriel vai representar todos os filhos. Meu Deus, então, através dessa simples oração que ele fizer, o Senhor vem abençoar cada pai que se encontra aqui hoje e também as suas famílias, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe esses pais, que eles não venham ser sozinhos, que venham mudar esses pais, meu Deus, que eles devem ficar firmes, mais firmes que eles estão, amém. Você que crê, diga amém. E graças a Deus para Jesus bem forte. Agora, toda a igreja pode desejar aqui para nós, né? Vamos lá, no 3, um feliz dia dos pais, amém? 1, 2, 3 e...